irmãos, a paz do Senhor Jesus, e estamos aqui para a última gravação da aula desse terceiro trimestre da Escola Bíblica do Capet Sende, com o tema Decidindo pela Mordomia Cristã. Graças ao bom Deus, chegamos a esse último trimestre, e eu tenho a certeza que foi um trimestre de edificação e transformação, e nos estimulando a servir mais a Igreja do Senhor Jesus, que foi a proposta desse trimestre, nós resgatarmos esses princípios para podermos assim servir ao nosso Deus e à nossa igreja de uma forma melhor. Nessa oportunidade estamos aqui com o irmão Fábio, lá do Príncipe de Gales, para estarmos comentando esta aula. Para refletir se encontra mordomia, é um tema central em toda a Escritura. O texto-chave está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que fala: esforce-se sempre para receber a aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador. É o nosso texto-chave. Então, esse trimestre nós passamos por 13 aulas aprendendo sobre o que é mordomia cristã. E no conceito moderno isso está mais com uma pessoa que fica acomodada, mas quando nós olhamos essa palavra no contexto bíblico, está no sentido de serviço, de administração, de tudo aquilo que o Senhor Deus confiou em nossas mãos. E chegamos aqui nessa última aula para poder recapitular de tudo isso que temos pensando e trazer aplicações para os nossos alunos. E eu quero ler aqui um texto que se encontra em Josué, capítulo 24, versículo 14, que está escrito: agora temam o Senhor e sirvam com integridade e fidelidade, joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. Eles sirvam ao Senhor. Se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses a quem serviram os seus antepassados, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja a terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E o versículo 25 eu também gostaria de ler, que fala: naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, ou fez uma aliança, como está na Almeida Revista Corrigida, que eu faço uso da versão NVI. Então, quando nós falamos de decidir pela mordomia, aqui se dá o livre-arbítrio do servo de Deus, aquilo que o Senhor colocou no homem. A decisão de servir está com a gente. Aqui nós encontramos o livro de Josué que está no final da sua vida, após um tempo de lutas e conquista ali na região de Canaã. Ele propõe ao povo a decidir, a servir, a adorar, a estar debaixo da submissão ao Deus de Israel. Era um poder de escolha que o povo precisava ter. E o que é interessante quando nós olhamos aqui esse texto de Josué, isso nos remete a lá para Êxodo capítulo 19, versículo 6, quando Deus tirou o povo da terra do Egito, porque ali o Senhor faz uma aliança com o povo, porque é a mesma palavra que nós encontramos aqui no versículo 25, que fala firmou um acordo na NVI, e na corrigida fala uma aliança. A palavra aliança aqui, ou firmou um acordo, no hebraico é berit e no grego é diatek. E por que esse texto aqui nos remete a Êxodo capítulo 19, versículo 6? Porque ali o Senhor propôs uma aliança com o povo, que se o povo obedecesse, ele ia fazer daquele povo uma nação de reis e sacerdotes. Então, quando nós olhamos para essa decisão a qual Josué estava colocando diante a nação de Israel, de ele servir ao Deus único e verdadeiro e não servir aos deuses dos cananeus, isso estava querendo dizer, se o povo respondesse com sim, que o responderam, nós olhamos no texto, eles estariam fazendo uma aliança, e essa era uma aliança condicional, porque o povo ele podia ter essa decisão de escolha. E se assim o povo fizesse, entrou duas palavras aqui que é interessante, que é no versículo 14. Eles não deviam servir de qualquer jeito, eles deveriam servir com integridade e fidelidade. O povo de Israel ele precisava ser fiel ao único e verdadeiro Deus. Meio a situações adversas, meio em situações contrárias, eles precisavam ser fiel. E aqui integridade, isso está relacionado ao caráter do povo, que o povo precisava ser um povo de caráter elevado para assim servir ao Deus único e verdadeiro. Então essa mesma decisão de escolha está conosco, e assim nós chegamos nesse último trimestre.
Se existiu alguém no nosso meio, no meio dos nossos alunos que não estava trabalhando como antigamente, que seja um estímulo para que possa voltar a trabalhar, porque é um prazer trabalhar para o reino de Deus, é um prazer trabalhar para o Senhor, porque o Senhor, do Senhor é a terra e a sua plenitude, e Ele confiou muitos dons e talentos na minha e na sua mão, que nós podemos servir com integridade, né, nosso irmão? Isso aí, irmão Alessandro, muito bem a introdução. Eu também saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um privilégio estar aqui compartilhando essa aula com nosso irmão Alessandro, contribuindo para o programa, o Capé de Sande, né, a formação de professores. E eu queria fazer uma abordagem aqui, porque nós vivemos um contexto onde a distração, né, existe várias formas de distração para a gente não fazer o bom uso do tempo, né? E mordomia, resumindo aí, ela é o bom uso do tempo. Então é olhar, todo mundo tem 24 horas, todo mundo tem 365 dias no ano, e o que faz a diferença é o que a gente faz com o nosso tempo. Então a gente vive num mundo que as pessoas estão sofrendo pelo passado, vive ansiosas pelo futuro, mas não vive o presente. E quando a gente sofrer pelo passado é depressão, sofrer pelo futuro é ansiedade, e não fazer o que tem que ser feito no presente se chama procrastinação. Então, entender que todos nós somos chamados, né, para ministrar, para servir, é super importante. E Deus, ele não está sujeito às leis que nós estamos, né? Deus é um ser atemporal. Porém, nós estamos sujeitos às leis impostas nessa dimensão. Uma das leis é o tempo. Então, todo mundo tem 24 horas. Isso é limitante para todos nós. E o que faz a diferença é de como nós usamos bem esse tempo. Então, o ser humano normal são de 7 a 8 horas para dormir. Pessoas responsáveis trabalham aí 10 horas, né, 8 horas efetivamente, 1 a 2 horas para deslocar. Precisa tirar o horário de refeição, precisa tirar o horário para cuidar da saúde mental, né, de adquirir conhecimento. Então, de fato, se a pessoa não tiver essa noção, muitas coisas vão distraí-las e vai se passar o tempo e você não aprendeu nada, você não conquistou nada, né, não evoluiu, não orou, não leu a palavra, enfim. E Deus, ele vai nos cobrar em algum momento. Então eu queria trazer 3 palavras importantes aqui, que falam sobre serviço, né? Então tem a palavra doulos, né, que é a palavra para servo, escravo. Tem a palavra diácono, que também ela tem uma conotação de serviço, de servir. E a palavra hiperetes, que ela traz a ideia também de servo. E os contextos que elas foram aplicadas justamente traz a ideia de servo. E servo, o produto do servo é serviço. Então, o diácono nós temos é bem usual a gente vê aquela figura do diácono da igreja, né? Aquela pessoa que cuida das viúvas, que cuida dos órfãos, enfim. Nós temos a palavra doulos, né, que é o servo, é o escravo, é o escravo de Jesus Cristo, e nós temos a palavra hiperetes, que traz a ideia, era aplicada àquelas pessoas que ficavam no porão dos navios, na galeia, né, dos navios, remando, né, fazendo um serviço ali braçal. Então na Bíblia, né, os escritores eles vão usar essas palavras. Então nós temos que todos os dias entender que precisamos atender as nossas demandas, né, físicas, né, fisiológicas, mas se a gente não se atentar, não ser uma pessoa disciplinada, não ser uma pessoa organizada na vida, 24 horas não vai ser suficiente. Então a Bíblia ela traz para nós aqui
o conceito da gente administrar, ser servo, usar bem o tempo, né? E essa revista, né, o tema aqui, ela traz a ideia de decidir pela mordomia. Então, se você quer decidir pela mordomia, uma coisa que você tem que trazer, entender, é que todo mundo tem 24 horas e o tempo ele é limitante para todos. Quando nós partimos dessa perspectiva de servo, nós podemos olhar para o Evangelho de Marcos, né? Que aqui é o que o autor da revista, o nosso irmão Luiz, ele vai colocar sobre que Jesus Cristo, ele é o nosso modelo máximo em tudo. E é interessante que quando nós lemos aquele texto de João, capítulo 13, que é o texto ali do famoso texto lava-pés, que Jesus está ali com seus discípulos, né? Ele fala, eu faço isso para exemplo. A palavra no exemplo ali é tipos. Tipos é um modelo, é um padrão. Então Jesus Cristo, ele é o nosso modelo, ele é o nosso padrão em tudo. E é interessante quando o irmão ele vai falar a questão do tempo, dessa boa administração. Nós olhamos para o nosso Salvador, nós vamos ver que quando ele viveu aqui na terra, ele foi um homem que administrou bem o seu tempo. E o Evangelho de Marcos, ele vai falar bastante isso, porque quando nós lemos os Evangelhos, né, Mateus ele vai escrever para os judeus, e ali ele apresenta Jesus como rei dos judeus. Lucas vai apresentar Jesus como homem perfeito, escrevendo para os gregos. O Evangelho de João é o Evangelho que eles falam, o Evangelho de cima, o Evangelho espiritual, que ele é o Evangelho universal para a igreja. E quando nós olhamos para Marcos ele vai escrever para os romanos, que ali ele apresenta Jesus como servo incansável. Quando nós olhamos nessa perspectiva, principalmente quando nós lemos o capítulo 1 do Evangelho de Marcos, nós vamos ver que já começa falando de Jesus Cristo, depois vai falar ali de João Batista, e já começa a falar do ministério de Jesus Cristo. Ele é batizado, logo após isso ele é levado para o deserto, logo após isso ele chama os seus primeiros discípulos, depois ele vai ensinando os seus discípulos a como eles deveriam servir, e por aí vai. Então nós olhamos para o Evangelho de Marcos nessa perspectiva de Jesus como servo incansável. Então quando nós olhamos para essa perspectiva do tempo e analisamos a pessoa de Jesus, nós vamos ver que nós conseguimos ser um bom administradores, e dentro do reino de Deus nós conseguimos fazer isso. Porque Jesus ele chama seus discípulos, depois ele expulsa os demônios, depois ele está curando a sogra de preso, depois ele está curando mais enfermos. Então isso mostra que o nosso dia ele pode ser bem proveitoso, e durante o nosso dia nós conseguimos servir. E é que muitas vezes as pessoas elas pensam no serviço do reino de Deus muitas vezes só para dentro da igreja, e quando nós olhamos ali nós vemos que Jesus ele descobre que a sogra de Pedro estava doente, então ele entra para dentro da casa. Então quando nós falamos de mordomia, nós administrando bem nosso tempo, os talentos que o Senhor deu, nós vamos ver que 24 horas por dia nós estamos ligados ao serviço, porque o serviço também requer adoração, e a adoração ela se faz parte do estilo de vida daquele que é servo e daquele que é mordomo, porque ele está vivendo para o seu Deus, para o seu Senhor. E assim, né, irmão Alessandro, a gente vive um momento aí que a gente vê o pensamento coach invadiu até as igrejas, né? E a gente vê vários coaches aí no Instagram, nas redes sociais de forma geral, eles trazendo as soluções, né? Hacks de produtividade, fala muito sobre dopamina barata, né? Pessoa que fica lá no Reels, girando o Reels infinitamente, e isso a pessoa passa 1, 2, 3 horas ali, e eles chamam isso de dopamina barata, né? É uma dopamina que ela não traz consolidação de pensamento, consolidação de entendimento, né? Você não adquire conhecimento para pensar por si só. Isso é perigoso. E tudo ao nosso redor hoje, ele está moldado justamente para nós não sermos pessoas focadas, né? E aqui no tópico 2 aqui, traz a ideia de exercitar a mordomia. E a ideia de exercitar a mordomia, né, eu queria trazer a menção bíblica, que está em Efésios. Eu vou pôr isso aqui. Em Efésios 5:16. Pode ser o
o 15 e o 16. Portanto, vejo prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo porque os dias são maus. Então, é importante a gente entender, né? A gente vive num mundo de distrações, a gente vive num mundo que as pessoas, elas querem tudo para ontem, né? Não tem paciência para uma geração, por exemplo. Uma geração passada, ela saía da casa dela e ia para o ponto de táxi. Hoje, você chama um Uber para te pegar em casa. E se ele demorar, né, você fica ansioso, fica nervoso. Então, esse é o mundo que a gente vive, né? A gente vai no McDonald's, por exemplo, no drive-thru, faz o pedido, 2 minutos já pega o lanche do outro lado, né? A gente entra no celular ou no computador, a gente quer o computador mais rápido. Então, a gente está numa mentalidade ou num modus operandi que cada vez mais a gente quer tudo para ontem, né? E tem coisas que não são assim. Por exemplo, né? Eu ouvi isso de um colega meu de trabalho. Ele falou assim: não se tem um filho engravidando 9 mulheres em um mês, né? O filho, ele precisa ali de 52, né, 49, 52 semanas para gerir o ser humano ali, né? Para ter a gestação normal de uma criança. Então, eu estava lendo um livro chamado A Vida Intelectual. Então, para você ter uma carga de conhecimento que vai te dar capacidade de pensar por si só, isso requer, durante 15 anos, uma carga horária de estudo, por exemplo, de 2 horas por dia. Estudo focado, estudo aplicado, concentrado. Então, desta forma, a gente entende por que as pessoas estão vazias, com crises existenciais, dificuldade de relacionamento, sem nenhuma inteligência emocional, né? Por quê? Porque não está fazendo bom uso do tempo, né? Então, remir o tempo, ele traz a ideia de usar o tempo de forma útil. Então, essa é a ideia de remir. A palavra remir o tempo, ela tem essa ideia, usar o tempo de forma útil. Então, se você, por exemplo, se você quiser ter uma vida intelectual, vai ter que dedicar 2 anos, 2 horas por dia, durante 15 anos, para você ter uma carga de conhecimento que vai fazer você pensar por si só. Se você quiser ter saúde física, você vai ter que se organizar de tal forma, tirar 1 hora por dia, pelo menos, de atividade física. Se você quiser ter saúde mental, você vai ter que cuidar, por exemplo, do seu sono, né? Os especialistas falam que o sono, ele é angular, ou seja, se você não tiver uma boa noite de sono, você não vai conseguir ser produtivo, você não vai conseguir pensar bem, raciocinar bem. Então, Deus, ele na sua sabedoria, ele já determinou algumas coisas que são premissas. Então, não tem como você, quando você inflige, né? Quando você negligencia essas questões, essas premissas colocadas para o ser humano, aí você vai viver uma vida aí que você não vai ser eficaz, não vai ser eficiente, não vai ser produtivo. Então é super importante, né? E qualquer coach ele vai dar a dica, né? Qualquer pessoa que tem um corpo legal, qualquer pessoa que tem um grau de intelectualidade elevado, tem uma coisa que é unânime em todos, que é comum em todos, é a disciplina. Então, e o disciplinado, ele acorda, quando ele levanta, ele já planeja o seu dia, mesmo que seja mentalmente. Então, toda pessoa disciplinada, ela tem um padrão de rotina, toda pessoa disciplinada, ela tem uma lista de tarefa, toda pessoa que é bem-sucedida na vida, ela tem um padrão ali. E ser bem-sucedido na vida não significa que a pessoa uma pessoa que tenha poder aquisitivo. Ser bem-sucedido na vida significa uma pessoa que ela lida bem com os problemas
moderno que nós temos hoje, né, irmão Alessandro? Quando o irmão fala justamente disso, de tempo, e é interessante que o irmão começou a falar desse, que hoje nós vemos tudo pro ontem, nessa geração de fast food que é tudo rápido, né? Então isso nos causa muita ansiedade, e o que o irmão falou de remir é muito importante, porque vai de encontro à palavra que o irmão coloca aqui no segundo tópico, né? Que é exercitando a mordomia, né? E quando nós falamos de exercitar, nós estamos falando de um exercício. E a ideia da academia, ela é muito interessante, porque uma pessoa que vai começar a fazer academia, né? Um exemplo, a pessoa vai ficar com o corpo saradão, tudo mais. Às vezes, se ela for assim que nem eu, bem magrinho, vai demorar tempo, então ela vai ter que precisar fazer bastante exercício, ter bastante disciplina. Então, existe esse exercício. Uma pessoa que quebra a perna, ela tem fisioterapia, ela vai precisar se exercitar para recuperar. E quando nós falamos dentro do reino de Deus, e eu falando isso aqui dentro da mordomia, pensando agora numa ótica cristã, nós precisamos entender que o nosso ministério, os nossos talentos também, ele vem com um exercício. Começa com o chamado, né? A Bíblia fala que todos nós somos chamados para a salvação, e quando o Espírito Santo nos habilita a respondermos com sim a esse chamado, então nós nascemos de novo. Então, a partir daquele momento nós somos discipulados e começamos a servir ao nosso Deus. E isso é bastante interessante, porque vem com a capacitação. Lá o texto lá de Êxodo, capítulo 35, versículo 31, vai falar que o próprio Deus encheu com o Espírito, né? E aqui, ó, Êxodo capítulo 35, versículo 31, fala: e encheu do Espírito de Deus, dando-lhe destreza e habilidade plena na capacitação artística para desenhar e executar os trabalhos em ouro, prata e bronze. Aqui está falando lá de Aholiabe, né, e Bezalel, que é aqueles artesãos que foram chamados por Deus para esculpir ali o tabernáculo. E perceba que o Espírito de Deus os capacitou, né, para que eles venham trabalhar isso. E nós, como bons pentecostais, que somos pentecostais clássicos, entendemos que a capacitação ela vem com o Espírito Santo de Deus, mas precisa ter esse exercício para que Deus venha nos capacitar com o seu Espírito. Eu me lembro, há uns anos atrás, quando eu estava no seminário, e eu fui ter aula de homilética, né, que ajuda a arte de pregar, ajuda a preparar, elaborar um sermão. Não tinha muito noção, era novo convertido, e o pastor Newton, que é do nosso ministério, né, inclusive é um dos escritores da revista, ele foi meu professor de homilética no seminário, né, e eu me lembro que ele sempre falava para os alunos, né, vocês vão conseguir elaborar bastante sermão à medida que vocês forem exercitando. Então, você chega na sua casa, ele passava as atividades, falava: comece a rascunhar sermão, comece a elaborar seus sermões, comece a organizar os seus sermões, que à medida que você vai exercitando, você vai ficando melhor. E ele sempre falava: o Espírito Santo de Deus, Deus irá te capacitar na medida que você se dispor a se colocar debaixo da vontade dele. Então, nós entendemos que a capacitação ela vem da parte de Deus, mas também precisa ter esse exercício da parte nossa. É o que nós chamamos de uma ação conjunta entre Deus e o homem. Os talentos Deus já não deu, mas nós precisamos se colocar, estarmos submissos debaixo da vontade de Deus, para que assim o Espírito Santo de Deus venha operando na nossa vida. Nós encontramos também isso no Antigo Testamento, o próprio livro de Josué. Eu estava meditando nisso, porque Josué está ali, ele vê muitas coisas ali com Moisés, inclusive ele é um dos que sai ali e não morre no deserto, que entra na terra prometida, ele junto com Caleb. E quando Moisés morre ali, o próprio Deus fala para ele: não temas, né? Então Josué ele se submete a se colocar debaixo da vontade de Deus, e o Senhor o capacita a ele a liderar naquelas campanhas militares dentro de Canaã. Então o servo de Deus ele precisa se colocar debaixo da vontade do Senhor. E se o Senhor te chamou para ser um pregador, então você procure um seminário. Nós temos a Fateza, frequente as escolas dominicais, os cultos de doutrina. Se o Senhor te chamou para ser um diácono, então faça isso com maestria, se coloque debaixo da vontade de Deus, tenha sempre a leitura, o estudo da palavra como regra na sua vida, porque essa capacitação ela é divina, mas precisa vir a parte humana nessa ação conjunta, para que assim você venha servir ao Senhor melhor. Então começa com o chamado, vem o serviço e a capacitação. É um trabalho que Deus vai fazendo progressivamente. Então nós precisamos estar sempre preparados a respondermos com sim, porque meu irmão, minha irmã, saiba que o Senhor Deus o chamou. E algo que eu sempre penso, eu sempre falo isso, que nós precisamos também
como professores, estar sempre atento e olhando a descobrir esses novos talentos que chegam na igreja, pessoas novas convertidas que estão ali ingressando na classe da escola dominical e que às vezes o pastor não consegue supervisionar todo, mas você já tem esse primeiro contato, de saber o porquê aquela pessoa é chamada para poder trabalhar isso, para que essa pessoa também venha a ser um mordomo e utilizar o seu talento e o seu dom no reino de Deus. Pegando um gancho aqui, irmão Alessandro, a gente está partindo para o último ponto, né, o propósito da mordomia, né? E em Provérbios 21:5 fala assim, ó, o pensamento do diligente tendem à abundância, mas os de todo apressado tão somente à pobreza, né? Então, obviamente que Provérbios tem uma teologia retributiva, mas não deixa de ser verdades que a gente deve aplicar às nossas vidas, né? Então, partindo desse pressuposto, né, e entendendo, eu queria trazer a ideia aqui da palavra diligência, né? Eu até uso no trabalho, eu trabalho como gestor de equipes, eu sempre falo para eles, ó, a palavra diligência, ela quer dizer rápido, eficiente e responsável. Isso é ser diligente no dia a dia, ser diligente no seu tempo, é ser diligente na sua vida com a família, é ser diligente na sua vida financeira, é ser diligente na sua vida profissional. Você tem que mudar rápido, né? Se adequar rápido, você tem que ser eficiente e você tem que ser responsável. Então ninguém vai ser responsável por você. Você tem que entender que isso é algo particular. Trazendo a ideia, né, de que a gente tem que se capacitar, segundo a epístola a Timóteo, porque a gente tem os extremos, né? Se a gente não é muito racional, a gente é muito fideísta. Então a gente tem que andar aqui no equilíbrio, né? Fé e graça, né? Fé e razão, conhecimento e poder. Então a gente tem que buscar esse equilíbrio aí, porque nós temos duas naturezas. A gente não pode ignorar o fato que nós temos uma natureza carnal, mas também não podemos ignorar que nós temos o fato, né, de termos uma natureza espiritual. E a gente tem que cuidar dessas duas dimensões, né, da vida. E Paulo, ele reforçou isso para Timóteo. O irmão falou assim, que a gente tem que se aperfeiçoar, né, tem a fateza, tem a escola dominical, e de fato, né, principalmente a pessoa que é obreiro, ela tem que se capacitar. Não pode espiritualizar tudo, né? A gente tem que ter... E a Bíblia, né, a teologia, ela nos leva ao fato de pensar, né? A gente é uma fé inteligente. E o próprio Paulo, ele reforça lá para Timóteo: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Então, para manejar bem a palavra da verdade, você vai ter que ter afinidade com a palavra. Para ter afinidade com a palavra, você vai ter que dedicar tempo de leitura. Outra coisa que eu queria reforçar aqui, né, até pegando o gancho aqui, que tem alguns quesitos aqui, né, que fala do propósito da mordomia. Em Eclesiastes tem um capítulo bem interessante, que é o capítulo 3, né, que muitas pessoas falam e usam esse texto de forma errada, porque às vezes as pessoas não chegaram, por exemplo, à excelência do ministério, não chegou a um nível de conhecimento e usa esse versículo, não conseguiu um emprego, não conseguiu uma casa, e usa esse versículo de forma errada e joga a culpa em Deus, que é Eclesiastes capítulo 3, né? Tudo tem seu tempo determinado. Então a pessoa, ela tem a mente sabotadora, né? Ela não faz o que tem que fazer e ainda espiritualiza uma coisa que não é espiritual, né? Então joga para Deus, né? Mas tudo tem um tempo de Deus, não chegou a hora, né? Mas às vezes ele não conseguiu um emprego porque não estudou, não conseguiu um emprego porque não acordou cedo, não tem o conhecimento da Bíblia porque não lê a Bíblia. Então a gente tem essa mania, o ser humano tem às vezes tem essa armadilha, essa mentalidade de colocar na conta de Deus. Mas se a gente olhar bem o versículo, o versículo ele se explica por si só, porque ele fala assim, ó, tudo tem seu tempo determinado
e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou seja, realmente tudo tem seu tempo determinado e tem coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, o tempo dos nossos dias aqui na Terra. Jó já relatou lá que Deus ele determinou limites para os nossos dias aqui. Então, isso a gente não tem controle. Mas, pegando o gancho aqui, quem vive sem propósito, realmente não vai ter tempo para nada. Porque o tempo, ele só ajuda, ele só vai ajudar quem entende o seu propósito, quem entende a sua chamada e trabalha para que essa chamada ela seja excelente. Né? Então, partindo desse pressuposto aqui, irmãos, eu reforço a ideia da diligência, né? Então, que você possa, o escritor irmão Luiz, até ele trouxe os tópicos bem interessantes, né? Que fala da irrepreensibilidade, fala do compromisso, fala da submissão, fala do amor, fala da vocação, fala da missão e fala da glorificação, né? E eu queria complementar esse pensamento dele com a palavra diligência, né? Então, que você possa aplicar essa palavra na sua vida e que você seja um obreiro aprovado, que você seja um profissional melhor, que você seja organizado na sua vida financeira, que você seja organizado na sua vida pessoal, porque uma coisa, né, quando a gente tem mais passado do que futuro, a gente vem mais a nossa ideia, o sentido, né, e a verdade sobre a finitude. Eu não sei quantos anos você tem, quantos anos você está no momento, mas o fato é, se você olhar para frente e com os anos que você tem, você não procurar ser excelente em nada, realmente você vai viver uma vida sem propósito, não vai dar tempo para nada. Agora, se você olhar, puxa vida, eu tenho 40 anos, né? Vida média é 70 anos. Então, eu tenho uma perspectiva, uma possibilidade de viver mais 30 anos. Então, que ao assistir essa aula, você, professor, você possa levar essa mensagem para os alunos. Por que não viver uma vida de serviço? Por que não viver uma vida remindo o tempo, usando o tempo de forma útil? Por que não viver uma vida diligente? Eu também quero uma coisa aqui para tudo bem, caminhando nas considerações finais, que está lá em Lucas, capítulo 12, que também fala sobre algumas características do mau obreiro, né, do mau mordomo, do mordomo infiel e do mordomo infiel, do versículo 45 ao 47 primeiro. Eu quero estar lendo sobre o mordomo infiel. Mas suponhamos que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar, e então comece a bater nos seus servos e servas, a comer e a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que não sabe, e o punirá severamente. Ele dará o lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem realiza, recebe muitos açoites. Então aqui existem umas características daquele mordomo infiel. Primeiro, ele não esperava a hora do seu senhor. Segundo, ele espancava os outros servos e ele era uma pessoa irresponsável, diferente daquilo que o irmão propôs, diligente. Esse mordomo infiel, ele é uma pessoa irresponsável. Então essas são as características do mordomo infiel. E que Deus nos livre, meu irmão, minha irmã, de sermos mordomos infiéis. Porque nesse mesmo versículo nós encontramos o mordomo fiel também, que começa lá no versículo 35 deste mesmo capítulo que lemos, que está escrito: estejam prontos para servir. Então aqui nós encontramos uma primeira característica do mordomo fiel, a prontidão para servir. É que nós precisamos às vezes servir em qualquer área, porque às vezes nós trabalhamos na área do ensino. Às vezes tem irmãos que ensinaram é excelente, mas para pregar ele tem uma certa dificuldade. Mas eu conheci um irmão assim, ele falou: irmão, eu prefiro bem ensinar. Para pregar eu dou até uma palavra, mas não consigo, entendo que eu não me desenvolvo tanto assim na área da pregação como na área do ensino. Mas nós precisamos estar pronto para servir a igreja do Senhor. Hoje é bem costume, claro, isso acontece com alguns irmãos,
que às vezes eles são diáconos, às vezes são bons diáconos, e às vezes o pastor consagra presbítero, leva para o ministério ali, ele é ordenado. E às vezes durante a semana, não digo mais no final de semana, né, mas durante a semana nós sabemos que é corrido, devido ao trânsito de São Paulo, muitos irmãos obreiros não acabam chegando. E às vezes o irmão, porque ele virou presbítero e está lá, pastor, às vezes não tem ninguém para ficar na porta, ele fica lá, não, nós precisamos estar pronto a servir. Porque se eu estou sentado no púlpito e eu vejo que está uma necessidade na porta, que eu vou para lá. Se eu vejo que há uma necessidade do ensino, eu também irei parar lá e ensinar, né? Então, a prontidão para servir, ela faz parte do mordomo fiel. E aqui fala, e conserve acesas suas candeias, como aqueles que esperam o seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir a porta imediatamente. Então aqui o mordomo fiel, ele está vigilante, sabendo que o seu Senhor vai voltar. Então assim somos nós todos os salvos. Nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vigilantes, esperando, porque um dia Jesus Cristo irá voltar. Então nós precisamos também cuidar da mordomia. Se nós falamos de santificação, né? E aqui continua, feliz os servos em cujo o Senhor encontrar vigiando quando voltar. Eu lhe afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se recline à mesa e virá servi-los. E há uma recompensa aqui, né? Perceba que ele virá servi-los. Há uma recompensa para os mordomos fiéis, aqueles que serviram aqui serão recompensados na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui eu destaco essas características, e aqui eu também quero fazer as minhas conclusões finais, para depois estar passando para o nosso irmão Fábio, que o meu desejo, a minha oração é que esse trimestre, esse encerramento, seja um encerramento especial na sua congregação, e que no próximo trimestre você, professor, você, professora, possa estimular para que você venha a ter 2, 3 alunos novos matriculados, não somente na classe dos adultos, mas na classe dos jovens, das crianças. E se a sua sala está estagnada, então é hora de nós irmos fazer o ID para depois fazermos discípulos, né? Então ir evangelizar para trazer essas pessoas para eles começarem a aprender a palavra do Senhor. Então eu tenho plena certeza que esse trimestre foi abençoado na sua igreja e que o próximo seja grandemente de bênçãos e edificação por intermédio da palavra de Deus. Só para finalizar aqui, agradecer a oportunidade de estar aqui no Caped, fazendo sinergia aqui, compartilhando com o nosso irmão Alessandro. Queria agradecer ao cinegrafista também pela gentileza e deixar um versículo para a gente meditar. Está em 2ª Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio dessa vida. Então, que você seja um diácono, que você seja um dulos, que você seja um hiperetes, né? Tem essa ideia de servir ao Senhor. E separe, né? Todo mundo tem demanda, como eu já falei aqui, nós temos duas cidadanias, né? Então não dá para a gente ser fideístas, viver dentro de uma bolha, mas também a gente não dá para ser pessoas que são fruto da secularização. Então nós temos uma missão, né? É militar, né? Ninguém que milita. Militar traz a ideia aqui de missão, de propósito. Então que você seja fiel ao seu propósito, que você busque excelência naquilo que você foi vocacionado por Deus e aproveitando a sua vida, aproveitando o seu tempo para honrar a glória do Senhor, né? 1 Coríntios 10, 31, quer comais, que bebais, fazer tudo para a glória de Deus. Então eu findo aqui as minhas palavras, agradecido a Deus por essa oportunidade.